Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira, nossa primeira leitura, para esta segunda lição, a lição que traz por título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ok? Hoje a leitura encontra-se em Números, capítulo 11, versículo 17, que nos diz o seguinte: Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não o leves sozinho. Ok? O tema, irmão, sugerido aqui é: o Espírito Santo exerce também a função de juiz. Esse texto é um texto bem conhecido nosso. É o texto que fala dos 70, da unção que o Senhor transfere. Ele tira de Moisés e distribui entre os 70. Nós vamos ter algumas ideias, ou pelo menos uma equivocada, sendo extraída desse texto, que anda aí no nosso meio, que é a seguinte, de que eu posso repartir, olha a pretensão, que eu posso repartir com outras pessoas a unção de Deus que está sobre mim, e que eu posso tocar nessas pessoas e vai passar de mim para elas o poder, né, a unção, como se isso fosse nosso, né, irmãos? Como se isso pertencesse a nós, se nós fôssemos donos, se acontecesse segundo a nossa própria vontade. E segundo a minha vontade, algumas pessoas seriam curadas, outras não. Né? Segundo a minha vontade, haveria sinais e prodígios, mas segundo o meu humor também não haveria. Essa loucura de achar que o humano tem controle sobre o sobrenatural, tem controle sobre, ainda mais grave, sobre a ação do Espírito Santo, que é Deus. Eu sou o servo, Ele é o Senhor. Então quem é que tem a vontade, e a vontade de quem que prevalece? Né? Mas enfim, esse texto, irmãos, fala da situação em que o povo de Israel se encontrava. Moisés é conduzido por Deus para responder à oração que este povo fez. Lógico que não foram essas pessoas aqui, as pessoas que fizeram a oração morreram antes de Moisés chegar. Né? Nós vemos isso no começo do Êxodo, no comecinho ali do livro. Então, essas pessoas que aqui estão são pessoas que não participaram daquela necessidade de orar a Deus por libertação. E ainda tem um outro problema. Esse povo está mesclado com outros povos, com outras tribos, pessoas que não pertenciam à família de Jacó. Qual é a importância de pertencer à família de Jacó neste momento? É a tradição, é o ensino que é transmitido desde criança. O pai senta com os filhos e instrui o menino no caminho que deve andar, lembra? Então, eles eram instruídos. Agora, os outros povos não, e estavam no meio de Israel. E tem um problema de você andar com quem não tem instrução e conhecimento da parte de Deus. Normalmente, essas pessoas não têm fé suficiente para suportar lutas. E essas pessoas que não têm vida espiritual, costumam ser pessimistas no quesito da fé. Costumam ser. E aí vai acontecer exatamente isso. O povo começa a reclamar, vê a dureza do deserto, né? A gente, irmãos, é fácil para nós, sentadinhos no nosso sofá,
sentadinhos nas nossas cadeiras, nos nossos bancos, é fácil nós olharmos para eles e falarmos: ora, ora, que povozinho mais fraco, não aguentou algumas caminhadas, uns dias de caminhada no deserto. Não é bem assim, né? Só sabe a dor aquele que tem pedra no sapato. De outra forma, não tem como saber. Então, eles estavam de fato sob uma prova tremenda. Sair da escravidão e ser levado para a liberdade tem um preço. Há um preço a se pagar pela liberdade. E eles não estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados em não ter que lutar muito pela comida. A comida estava ali. Embora fossem escravos naquela terra, mas tinha comida. E eles vão reclamar exatamente da comida. Porque eles começam a dizer que tem saudade das coisas que tinham lá. Tinham saudade das batatas, das cebolas, dos alhos do Egito. E dizem que aqui só tem para nós esse maná. Né? E fala de uma forma desrespeitosa. E não é que o Espírito Santo é tão sensível assim, tá? Eu li uma expressão na lição passada que o comentarista coloca no livro. O Espírito Santo é comparado por alguém como a Cinderela, aquele que é abandonado, aquele que é um coitado, que está ali para servir os outros. E o Espírito Santo não tem essa sensibilidade toda. O Espírito Santo é Deus. E sendo Deus, ele sabe das nossas limitações e dos nossos problemas. Ele sabe da nossa pouca visão ou da nossa total cegueira. Ele sabe disso. Então, ele não é tão sensível assim. Quando fala-se que o Espírito é sensível, a sensibilidade dele é a sensibilidade de sentimento. Ele sente as coisas, ele é uma pessoa. Mas não é essa coisinha frágil, né? Alguém que se ofende facilmente sai magoadinho correndo por aí, desesperado. Eu não quero mais participar dessa brincadeira, não. Não, o Espírito Santo não. O Espírito Santo é sério. O Espírito Santo é Deus. E sendo Deus, ele não é tão fraquinho assim. Agora a questão toda aqui é a falta de respeito. A falta de respeito, a falta de gratidão e a falta de reverência. Moisés também vai reclamar com o Senhor nesse mesmo trecho, porque estava pesado a carga para ele. O sogro dele já tinha orientado ele para ele dividir a carga e dividir com outras pessoas, mas tudo é muito novo para Moisés, né? Tudo é muito novo. Moisés achou que sabia lidar, foi treinado para lidar com o Egito, coisa e tal. Só que o Egito tinha outras pessoas que desempenhavam a função. O Egito tinha os ministros, o Egito tinha toda uma corte que trabalharia em prol, né? Cada um, é como se fosse hoje a nossa república. Lógico que não nos mesmos moldes, mas eles tinham os profissionais, tinham pessoas que sabiam lidar com tudo que necessitava. O monarca só tinha que decidir se deveria ser de um jeito ou de outro. Mas tudo já vinha mastigado para ele. Ele não tinha que quebrar a cabeça com muita coisa. O povo de Israel não tinha isso. O povo de Israel não tinha pessoas preparadas. Eram todos despreparados. E Moisés era o único ali. Então, de fato, muito pesado. Muito pesado. Toda a obra, toda a organização, e a igreja não está fora disso, precisa de um grupo forte, estruturado. A gente chama de grupo de liderança. Toda a igreja precisa disso. O pastor, ele é o líder dos líderes. Ele lidera um grupo e esse grupo desempenha um trabalho que vai conduzir o povo no caminho certo. Não é só o pastor que faz. O pastor é o líder da equipe, mas ele tem uma equipe de obreiros, ele tem um corpo de obreiros, e obreiros aqui, tanto faz homens e mulheres, né, vai executar o trabalho, porque todos são chamados por Deus. É o que vai acontecer aqui. Deus manda Moisés separar 70 homens, é chamado aqui de anciãos, e tira do Espírito, ou seja, tira da graça, da unção que está sobre Moisés, pega o mesmo exemplo, ou seja, é o mesmo Espírito que operava na vida de Moisés, vem sobre esses homens. Não é que Moisés repartiu segundo a sua vontade,
tirou da unção dele, ou seja, Moisés tinha uma carga de 100% de unção. E agora ele vai repartir, vai dar 1% de unção para cada um, são 70, e todos vão receber cada um uma porção, e ele fica com 70, com 30%, né, da porção. Não é isso. Se fôssemos falar aqui de porcentagem, em nenhum pouco diminuiu a graça que estava sobre Moisés. Deus continuou usando Moisés da mesma forma, Deus continua agindo através da vida de Moisés do mesmo jeito, não diminuiu nem uma curva, não diminuiu nem um pouquinho. Quando Eliseu pede a Elias o dobro da unção, do Espírito que estava sobre ele, que é o dobro da unção, o dobro da graça, ele não estava pedindo para que fosse tirado de Elias a unção, ela fosse multiplicada em dobro e colocada de volta na vida dele. Não era isso, não é assim. Então não é dessa forma. A verdade aqui é a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai agir na vida daqueles 70, pelo menos uma única vez, mas ali para confirmar aquilo que hoje, irmãos, no nosso meio, a Assembleia de Deus entende assim, que se alguém que vai ser revestido de poder, que vai receber o revestimento de poder, essa pessoa, ela deve, pelo menos no primeiro momento, falar em línguas estranhas. É um entendimento da Assembleia de Deus. Ok? Então, se a outra denominação aí não entende assim, amém? Particular de cada uma, a Assembleia de Deus entende desse jeito. Para nós, na Assembleia de Deus, ser batizado com o Espírito Santo tem que haver línguas estranhas, porque isso vai ser o sinal desse revestimento de poder. Ou seja, acontece lá. Só que ao invés de falar línguas estranhas, eles profetizam. Os 70 profetizam uma única vez e não profetizam mais. Aí fala assim, nossa, Deus, mas então perderam, né? A gente falava disso semana passada. Então perderam. Não perderam. É porque a carga que eles receberam, a capacitação que eles receberam, não foi para ser profeta. Foi para serem ministros, foi para serem, se fosse na igreja, era para ser diácono, para fazer o serviço, para desempenhar o serviço. Todo trabalho ministerial, ele é honroso. Todo trabalho ministerial, ele traz para nós recompensas de satisfação na presença de Deus. Ele alegra nosso coração, independente de que trabalho seja. Servir a Deus independe de qual trabalho que Ele nos chamou para fazer. Independe. Pode ser o trabalho menos honroso diante dos olhos dos homens. Mas se foi Deus quem nos chamou e nos colocou nessa missão, nós vamos desempenhar como a ação mais nobre, o serviço mais nobre que existe para ser feito, porque nós fazemos isso por amor a Deus. E esses 70, então, vão se tornar esses secretários, esses delegados, esses chefes, esses ministros do líder que era Moisés. E vão estar sobre alguns grupos. Isso para tornar mais fácil a liderança e o povo poder ser guiado naquela situação toda. Onde é que o Espírito Santo exerce sua justiça, seu poder de juiz? É que boa parte daquelas pessoas que murmuraram, caíram naquele dia. E elas foram julgadas e condenadas ali mesmo. Uma das coisas que a gente aprende sobre a murmuração, e aprende com este povo aqui, neste momento, neste cenário, nesse contexto, é que a murmuração só nos faz ficar rodando em círculos, não nos ajuda a caminhar para frente. Não permita que a murmuração seja um hábito na sua vida. Antes, peça a Deus para ungir os seus olhos, para que você consiga enxergar, além da aflição, além do assombro, além do susto, para que você consiga enxergar e perceber que Deus está sobre a sua vida, que o Espírito Santo está com você. E assim você consiga caminhar na presença do Senhor. Amém? Meus queridos, é um excelente dia para fazermos isso.
Pedimos para que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada, para que o Espírito Santo esteja sobre nós. Eles receberam uma carga e provavelmente nunca mais receberão isso. Nós temos o Espírito Santo conosco em todo o tempo. Fale com ele hoje e peça a ele, e ele estará do seu lado e te ajudará nessa caminhada. Amém? Faça isso e Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Tenha um excelente dia.